com seu ouro e bens. Lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quanta plantação recebidas da divina mão. Dizes de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quanta plantação recebidas da divina mão. Dizes de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, igreja. Graças a Deus, estamos retomando nossas atividades aqui presenciais. Vamos nos elevar a Deus agora em um momento de oração. Convido a você a inclinar a sua cabeça e os irmãos que estão em casa também assistindo o culto. Vamos fazer esse momento de oração. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela tua graça, misericórdia, Deus. Te louvamos, Senhor, por esse momento e pela liberdade, Deus, de podermos te adorar, de irmos na tua casa e engrandecer o teu nome. Senhor, te louvamos por isso, fala aos nossos corações, traz a tua mensagem, ó Deus, e que preencha, Senhor, o vazio que ainda existe nos corações, em nome de Jesus, amém. Nós teremos um aviso agora do Ministério de Jovens, passo para o irmão Douglas. Amém, graças a Deus, irmãos. Como nós sabemos, a gente já está voltando aos poucos, gradativamente, né, as nossas programações de domingo presenciais, mas nós também do Ministério de Jovens também estamos voltando aos poucos. E na sexta-feira agora que vem a gente vai ter o nosso encontro no Google Meet, anunciando a volta, né, dos nossos grupos de comunhão presenciais que voltarão a ser nos sábados. Então a gente vai passar mais informações lá e a gente vai ter um momento bem legal de acolhimento, de relembrar os momentos difíceis, os pedidos, né, dos jovens, e vai ser um momento bem legal. Eu convido você que é jovem e você que tem filho jovem, algum conhecido jovem, você faça esse convite aí para essa pessoa estar junto com a gente na sexta-feira, junto conosco, né? Vai ser um momento bem legal, prazeroso. A gente quer conhecer você. Se você for jovem, novo na igreja, a gente quer pegar o teu telefone, a gente bater um papo e a nossa liderança quer chegar junto. E é isso. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor agora cantando. Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé, se você puder. Amém. Esse momento de louvor e adoração, eu queria que você se concentrasse, você saísse do seu pensamento, no seu trabalho, qualquer coisa que distrai a sua mente, que você focasse no momento de adoração. Se você não conhece essa canção, você medite na letra, depois ouça em casa, vai ser muito importante para a sua semana, amém? E essa primeira canção nós vamos falar da redenção, do amor de Deus, o quão bom Deus fez, quão grande sacrifício Deus fez por nós, amém? A gente vai começar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje eu vivo, hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso viver. Quero ouvir só os irmãos agora. O seu sangue sem culpa então me perdoou. E no passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, a seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, a seus pés vou me... Você pode dizer isso? Tudo entrega? Tudo entregar, render, a seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Agora nós diremos que quão grande é o nosso Deus, quão grande as obras que Ele faz, o quanto Ele já fez, como nós já cantamos no prelúdio, né? Que se nós contarmos as bênçãos que Ele faz, a gente vai ficar surpreso de tanta coisa boa que Ele faz por nós, né? Então a gente vai cantar isso. A gente vai dizer assim: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande
aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Glória ao Senhor por toda graça, misericórdia, porque Ele tem cuidado de nós. Que a cada dia possamos entregar a Ele tudo que somos. Vamos louvar ao Senhor agora, fazendo uma leitura bíblica. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12 ao 16. 1 Timóteo 6, 12 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor e agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos que estão em casa, que ainda não podem vir para o culto presencial, aqui embaixo aparecem os dados bancários da igreja. Os irmãos fiquem à vontade para ofertar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem sido em nossas vidas. Senhor Deus, amado Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa rocha e a nossa fortaleza, porque mesmo em tantas lutas e nos nossos momentos de fraqueza, o Senhor sempre está conosco. Abençoa, ó Deus, essas ofertas, que nós possamos expandir o Teu reino e que com ela, Deus, possamos ajudar a quem mais precisa. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Nós teremos agora uma outra leitura bíblica e nós teremos alguns textos e os irmãos irão participar. Se a igreja quiser ficar de pé e os irmãos em casa anotem para fazer as leituras com a sua família. Nós vamos ler em Jeremias 32, 27. Eu vou fazer essa leitura. Logo em seguida, tem um texto para os homens, que vão ler com força e vigor. E logo em seguida tem um texto para as mulheres. E finaliza com o grupo de louvor. E diz assim, Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Os homens. Jeremias 10, 6.
As mulheres, 1 Crônicas 29:11. E o louvor, Salmo 145, do 1 ao 3. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Os irmãos podem assentar. Teremos agora uma mensagem musical. Salvador, e pertenço a ti.
só o Senhor é santo e digno de ser louvado. Irmãos, nós teremos agora um momento de intercessão. E quero pedir que cada um agora curve a sua cabeça e eleve a Deus a sua oração, pedindo pelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, para que sejam alcançadas, que sejam salvas pelo Senhor. Vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas, para além da doença do Covid, tem outras pessoas com outras enfermidades que precisam de cirurgia, precisam de exames e que não podem fazer por conta da pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia e abrange essa situação. Logo em seguida, o irmão Silas vai nos levar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, até a Tua casa, para que o Teu povo pudesse se reunir, Senhor, em adoração a Ti. E é isso que nós queremos fazer sempre, Senhor, não somente aqui nesse edifício, Pai, quando estivermos reunidos, mas todos os dias da nossa vida nós queremos Te adorar. Senhor, tem tantas coisas, Pai, que nós queremos interceder a Ti. Teu povo te clama, Senhor, Teu povo intercede a Ti, Senhor, por tantas coisas. O Senhor nos assiste, Senhor, o Senhor sabe o que nós estamos passando, a situação que o Brasil e o mundo vive, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor não fica somente assistindo, mas o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor age, Senhor, na hora certa, no momento exato, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, na Tua provisão santa, Pai. Pai, queremos interceder por essas pessoas que estão nos hospitais, nos leitos hospitais, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, Senhor, os médicos, enfermeiros, Senhor, técnicos de enfermagem. Deus, abençoe essas pessoas, Senhor, que têm trabalhado tanto, Senhor, em prol, Senhor, não somente de executar o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, mas que estão ali, Senhor, porque tem tratado de vidas, tem cuidado de vidas, Senhor, tem procurado feito o melhor por aqueles que estão enfermos. Queremos interceder a Ti por aquelas pessoas que estão passando fome, Pai. A gente tem visto tantas pessoas com tanta necessidade. Deus, tem misericórdia, Senhor. Obrigado porque nós fazemos parte dessa igreja, Senhor, e essa igreja tem colaborado de alguma forma, Senhor, tem ajudado, tem alimentado famílias, Pai. E nós não estamos aqui se gloriando disso, Pai, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, temos que fazer mesmo, Pai. Deus, aquelas pessoas que estão nos presídios, nos asilos, casas de recuperação, tantas pessoas, Pai, com tantas necessidades, nós intercedemos a Ti, Senhor, pelo mundo de um modo geral, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Queria só lembrar os irmãos que o culto de tarde vai começar a partir das 16 horas, por questão do decreto. Quero convidar agora o pastor Tiago, que vai trazer a palavra do Senhor para nós. Bom dia, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor a todos, amém. Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos que nos acompanham pela transmissão do YouTube, uma boa noite, que Deus abençoe grandemente sua vida nesse momento de culto e celebração ao Senhor Deus. Meus queridos irmãos,
Vamos meditar na palavra de Deus, dando sequência à nossa série de exposições, essa série biográfica sobre a vida de Pedro, o apóstolo Pedro. João, capítulo de número 18, verso 1 ao verso 11. João, capítulo 18, verso 1 ao verso de número 11. Vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. Você que está acompanhando pelo YouTube, compartilhe esse link para que seu amigo ou familiar também ouça a palavra de Deus por meio da exposição das Escrituras. João, capítulo de número 18, verso 1 ao verso de número 11, diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixais ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Verso 10 e verso 11. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Somente até aqui, texto da palavra de Deus, João capítulo de número 18, verso 1 ao verso de número 11. Já virou algo comum do nosso dia a dia, aquelas matérias jornalísticas. Você liga lá no jornal, se você é como eu, que gosta de um jornal tanto da TV aberta quanto lá do YouTube, ao vivo, né? Fica noticiando, sempre para se manter informado do que acontece no mundo, mas principalmente no nosso país. Você com certeza já viu aquela cena daquelas operações policiais, né? Da Polícia Federal principalmente, aqueles homens encapuzados, com um colete à prova de bala, bem equipados, chegando naqueles carros padronizados da polícia do nosso país e, de fato, adentrando ali os lares, as casas, fazendo lá a sua abordagem policial, a chamada condução coercitiva, né? E aí, essa é uma imagem muito comum, principalmente se tratando dos políticos do nosso país, né? Geralmente vai lá a força policial e aquele homem sai algemado, cabisbaixo, aquela mídia com todo aquele aparato observando aquela cena. Então, essa é uma cena comum e com certeza você já presenciou isso. Inclusive, alguns desses agentes se tornou até meme, né? Como o japonês da Lava Jato, né? E que depois também esteve lá envolvido com alguma coisa, parece, enfim. Pelo menos há alguns comentários. Mas o ponto não é esse. O ponto é que você já viu essa cena, né? Você já viu e você já presenciou isso de alguma forma. O interessante é que o texto de João capítulo 18, ele está justamente dentro desse contexto também, de uma condução coercitiva de Jesus. Esse é o ponto de João capítulo 18, verso 1 ao verso número 11. Jesus agora está ali com seus discípulos orando e de repente chega uma escolta, os guardas, a guarda romana, também os guardas do sumo sacerdote para fazer a abordagem e levar o Senhor à presença de Anás, segundo aqui o verso de número 13 do mesmo capítulo. Bom,
E esse texto tem essa estrutura, dessa abordagem, né, a Jesus, dessa condução coercitiva ao Senhor Deus. Para entendermos melhor o que está acontecendo aqui, vamos dividir esse pequeno trecho do verso 1 ao 11 em 3 pontos. O primeiro, a condução coercitiva de Jesus, verso 1 a 3, tá bom? Depois, essa apresentação espontânea do verso 4 a 9, e depois a briga de faca, verso 10 e 11, que é aqui onde nós vamos nos ater quando fala de Pedro. Então, vamos seguindo aqui o texto, os irmãos vão entender perfeitamente o que está diante de nós. E você que está em casa, abra sua Bíblia e também fique atento a todas essas questões. Verso de número 1, 18. Tendo Jesus dito estas palavras. Quais as palavras que Jesus disse aqui? Basta você lembrar o sermão da semana passada, o contexto lá da oração do Getsemane. Jesus, sabendo que estava prestes a ser entregue para ser crucificado, ele sai com os seus discípulos, não mais 12, mas agora 11 discípulos. E aí ele sai com seus discípulos, e quando eles chegam ao Getsemane, eles se separam de um grupo, ficam 8 discípulos, e os 3 mais chegados continuam com ele. Quais são os 3 mais chegados? Pedro, Tiago e João. São os 3 discípulos mais próximos do Senhor. E essa ideia de palavra de Getsemane traz a ideia de lugar de prensa, ou prensa de azeite, onde ficava aquele pilão. Se você tiver a oportunidade depois de pesquisar na internet como era a casa de azeite, ou o Getsemane dos tempos bíblicos, ficava como se fosse aquele pilão gigante que girava, mas pisando ali todas aquelas azeitonas e transformando no azeite, enfim. Então Jesus gostava de orar nessa propriedade. Nós não sabemos exatamente quem era o dono, mas provavelmente fosse um seguidor de Jesus, alguém simpatizante do Evangelho. O importante é que Jesus tinha o hábito de frequentar esse lugar com seus discípulos para orar. O porquê disso? Provavelmente um lugar privativo, agradável de se orar, um jardim, um lugar onde Jesus poderia ficar em privacidade e ali buscar ao Pai. E os discípulos, durante esses 3 anos de ministério, acompanharam o Senhor e com certeza foram junto com ele ao jardim do Getsemane para buscar ao Pai em oração. Então, o contexto é esse: Jesus orando no Getsemane com seus discípulos. Lembra lá do texto da semana passada? Por 3 vezes Jesus volta e os discípulos estão como? Dormindo. E aí, quando chega no final daquele momento de oração, onde Jesus ora 3 vezes, ele chega para os discípulos e diz assim: levantem-se, vamos, né? Vamos sair, porque o traidor se aproxima. Então Jesus se levanta com os discípulos, sai do Getsemane e vai para o ribeiro de Cedron. Então, o que nós temos aqui é a continuação do sermão da semana passada, focando também nas atitudes de Pedro, mas também no momento do ministério de Jesus, aqui o momento final do seu ministério, onde ele estava ali prestes a ser crucificado. Então, Jesus sai com seus discípulos para o vale do Cedron, ou melhor, o ribeiro do Cedron, como diz o verso número 1, né? Outro lado do ribeiro de Cedron, ali havia um jardim, e Jesus entrou naquele lugar. Alguns vão dizer que, lógico, né, pessoas de má fé, que Jesus, ao sair do Getsemane e ir para o Cedron, ele estava fugindo. Estava fugindo porque ele sabia que Judas estava vindo ao seu encontro, e como ele queria se livrar da prisão, ele foi buscar um lugar para se esconder. Mas o texto aqui vai nos provar que isso, na verdade, é apenas um comentário maldoso acerca de Jesus. O interessante é que ele sai com seus discípulos para esse lugar. Verso de número 2. E aí, o foco de João muda, ele deixa de falar de Jesus e passa a falar de Judas Iscariotes, né, o traidor. Verso número 2. E Judas, o traidor, João faz questão de dizer quem era, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. O que Jesus ia fazer ali? Orar. Então Judas sabia muito bem, assim como Pedro, Tiago, João, André, enfim, os discípulos do Senhor, que ele costumava frequentar aquele lugar do Getsemane, aquela região do ribeiro de Cedron, para buscar ao Pai em oração. Então, quando Judas, lembra o episódio que nós já até anunciamos aqui, no ambiente da ceia, quando Judas está lá, Jesus olha para ele e diz: olha, o que você tem para fazer, vai e faz depressa, e dá um bocado de pão para ele. Aí o autor bíblico diz que quando ele come um pedaço de pão, Satanás entra nele, e Judas sai daquele lugar para atrair a Jesus. Então agora Judas está voltando, ele saiu para atrair, agora ele retorna ao encontro do Senhor, não mais no lugar onde ele estava com os discípulos para a ceia, mas para o lugar de oração onde ele costumava frequentar.
Então Judas vai justamente com esses homens para esse lugar que Jesus frequentava para buscar ao Pai em oração. E Judas já havia passado esses momentos lá. Pastor, orando? Eu não sei. Um homem como Judas é difícil a dizer que ele estava buscando a Deus verdadeiramente. Enfim, ele estava no meio do povo de Deus. Como muitos estão no nosso meio e nem sequer nasceram de novo. Então, ali estava Judas também. E o que acontece? Verso de número 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e aí preste bem atenção agora, né? Como Judas é um homem, eu falei de manhã na pregação, os irmãos começaram a rir, né? É um homem descarado, né? Um homem falso. Olha aqui o verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes fariseus alguns guardas, ou seja, ele sai para atrair a Jesus, ele sai para entregar Jesus, só que ele é cheio de artimanhas. Ele vai lá, anuncia as autoridades, vamos lá aprender, eu sei onde ele está, eu sei qual é o local que ele costuma orar, e ele está lá com algum dos seus discípulos, vamos lá. E ele sai com esses guardas, mas não é apenas a guarda romana que está aqui. O verso número 3 diz também que alguma espécie de segurança particular dos sacerdotes, né? Homens provavelmente ligados ao sinédrio, os fariseus que foram inimigos de Jesus durante todo o seu ministério. Então, literalmente uma gangue estava saindo ao encontro de Jesus. E Judas lá liderando aquela comitiva, né? E aí ele tem uma espécie de uma escolta particular. Observe aqui a atitude de Judas. Provavelmente ele pressupôs o quê? Ele pressupôs que quando chegasse naquele lugar, que Jesus estivesse com seus discípulos, ele sabia muito bem com quem Jesus andava. Então provavelmente Judas especulou, quem sabe quando chegarmos lá, haja um alvoroço e alguns dos discípulos queiram nos atacar. Ele sabia que João era um homem amoroso, tranquilão, Tiago, um líder nato, mas também um homem comedido, mas Pedro era um homem sangue no olho, né? Um homem corajoso, era um homem estabanado, às vezes ele acertava, mas ele errava muito também. Então Judas sabia muito bem o que poderia acontecer, quem sabe quando chegasse lá para aprender a Jesus. Quem sabe quando chegasse lá para aprender a Jesus, algum discípulo se manifestasse e começasse a querer comprar uma briga. Então era melhor garantir a segurança. Então Judas, ele, desculpa a expressão aqui, tá bom? Mas Judas é malandro mesmo. Ele vai lá e ele chama, olha, eu quero uma escolta, meio que particular, vamos lá e quem sabe alguém vinha nos atacar, principalmente a mim, que andava com eles, ele é um traidor. Eu quero garantir que eu vou estar bem protegido. Então ele sai com essa escolta. Então imagina você a cena, Jesus com os seus discípulos no jardim do Ribeiro de Cedron orando, né, ou saindo do momento de oração, e aquelas pegadas, né, ao longe, assim, ele ouvindo, lá vem aquela comitiva, Judas com aqueles homens para prender a Jesus. E aí Judas, ele, para você ver como ele é uma pessoa difícil de definir, decifrar, enfim. Ele combina algo, olha, quando eu chegar lá, vamos fazer assim, como vai estar muito escuro, porque é um lugar bem arborizado, e à noite, que é o lugar de oração, onde Jesus costumava ir, tem pouca iluminação, eu vou dar um sinal para vocês, quando eu chegar lá, eu vou beijá-lo, e é esse que eu beijá-lo é o tal do Jesus, o Nazareno. Nós sabemos que a fama de Jesus percorria todas as cidades, mas alguns guardas também não conheciam exatamente a sua fisionomia. Então, ele vai lá e ele combina isso, quando eu chegar lá, eu vou beijá-lo. Porque quem sabe ele for fugir, eu agarro ele, e aí o beijo aqui, o ósculo, né, é uma forma de cumprimento, né, de beijar, de um trato, é um gesto de amor que foi usado para promover o ódio, a traição. E aí ele combina e deixa isso muito claro com esses homens, e ele sai ao encontro de Jesus. E olha como é que eles saem, verso número 3, a parte final, olha o que ele diz. Chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Os homens foram bem equipados. Eles foram de fato para cumprir lá uma ordem das autoridades para chamar Jesus, para trazer Jesus para ser interrogado, né? Com base aqui na denúncia de Judas, na traição de Judas. Esse era o contexto jurídico do primeiro século, tá bom? Então, eles saem com aqueles homens no lugar escuro e quando eles chegam no Ribeiro de Cedron, ali está Jesus com os seus discípulos para naquele momento da abordagem das autoridades e dos seguranças dos sumos sacerdotes.
Como eu falei, Judas imaginou com certeza que Jesus iria fugir ou iria sair por algum outro lugar, enfim, evitar aquele confronto. Mas veja o que diz o verso 4 ao verso número 9, a apresentação espontânea de Jesus. Verso número 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ou seja, nós estamos falando aqui do Filho de Deus, embora no seu estado de humanidade, Jesus também tem em si os atributos do Pai. Ele sabia exatamente o que iria acontecer, a sua onisciência, né, provada. Ele sabia exatamente, e não só a sua onisciência, mas também o seu conhecimento das Escrituras, porque ele sabia o que é a profecia. Ele conhecia bem a profecia. Ele seria entregue como ovelha ao matadouro. Ele sabia exatamente o que estava na lei, na palavra, nos escritos, nos profetas, enfim. Então Jesus estaria, ele tem consciência do que está para acontecer. Verso número 4. Então, quando aquela comitiva chega, olha o que Jesus faz, né? Como isso é desconcertante. Aqui nós temos a apresentação espontânea do Senhor, contrariando provavelmente as expectativas de Judas. Verso de número 4. Adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Imagina você aquela cena, naquele ambiente escuro, sombrio, bem arborizado, os homens com aquelas tochas, suas espadas, né? As suas lanternas, ou seja, os seus candeeiros acesos. De um lado, Jesus saindo da presença do Pai em oração, os discípulos já acovardados, os outros discípulos provavelmente já dispersos, mas aqueles que ali estavam com eles já acovardados. Tanto que o texto diz em seguida que eles se dispersaram depois desse incidente, e aí vem o texto da negação de Pedro, enfim, são cenas para os próximos cultos. Mas o que nós temos aqui é Jesus chega diante deles e faz uma pergunta: a quem buscais? Vocês, com essas tochas, esses porretes, né, todo esse aparato militar, a quem vocês procuram? A pergunta de Jesus é uma pergunta, de alguma forma, que leva esses homens a repensarem a sua postura. E aí eles respondem, veja o que diz o verso 5. Responderam a Jesus, o Nazareno. E aí Jesus diz: olha, eu sou esse homem, sou eu. E aí João faz questão de dizer: e no meio destes estava Judas, o traidor. Verso de número 5. Ele estava lá, entre eles, era parte dos homens. Não era apenas a escolta romana, não era apenas os guardas romanos, ou a segurança privada, né, dos sumos sacerdotes, não. Era o próprio Judas, o traidor, aquele que andou conosco, que esteve conosco, ouviu as palavras do Senhor, meditou em sua lei, testemunhou seus milagres. Ele estava lá no meio. Ele estava lá no meio. Então, imagina aquela cena extremamente desconcertante. Jesus, os discípulos, a guarda e Judas, o traidor. Mas acontece algo aqui, irmãos, que é difícil de entender. Veja o que diz o verso 7. Vocês estão acompanhando por aqui, né? Ou não? Então pronto, eu vou lendo aqui. Olha o que diz o 7. Jesus de novo lhe perguntou. Verso 6. Verso 6. Quando, pois, Jesus falou que ele era aquele a quem eles buscavam, diz o texto que eles recuaram e eles caíram por terra. Nós não sabemos exatamente como aconteceu isso. Se na hora que Jesus chegou para eles, olha, sou eu, Deus fez a terra tremer, a Bíblia não diz, ou se apenas o impacto da voz de Jesus trouxe sobre eles o temor. O interessante é que João deixa claro que naquele instante, naquela primeira apresentação de Jesus, eles simplesmente caíram por terra, eles ficaram assustados com aquilo. E eles caíram, porque eles estavam diante de um inocente, o Filho de Deus. E preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus não estava ali como fugitivo. Ele estava diante daqueles homens dizendo: sou eu, vocês estão à minha procura, então estou aqui. E novamente Jesus faz uma pergunta, verso de número 7. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? E aí eles responderam de forma uníssona, né? A Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, verso 8: já vos declarei que sou eu, se a mim, pois, que buscais, deixai estes homens de lado. Irmãos, o cenário ali não era favorável. Era um cenário terrível, uma situação triste de fato. Porque nós temos aqui Jesus prestes a ser aprisionado, os discípulos naquela situação tensa,
Eles estão diante de guardas, quem sabe muitos deles nunca, nem sequer foram abordados por esses homens, né? E ali estão aqueles homens, né, temerosos, né, espantados com aquela situação. E Judas, e o pior é justamente esse sentimento de ver que Judas, que caminhou com eles, está lá, o traidor, do lado dos guardas. E aí Jesus diz: olha, deixa aí estes. Jesus, em meio àquele momento de sofrimento, Jesus, ele não negligencia o seu cuidado, o seu amor pastoral. Veja quão belo, quão perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Em uma situação como aquela, ele ainda tem tempo de demonstrar cuidado por seus discípulos e dizer: olha, não toque nestes. Como se ele dissesse: guarda esses porretes, essas espadas. Não há necessidade de violência, deixe esses homens em paz. São pessoas comuns. Jesus adverte. E aí o interessante é que há uma ligação com o cumprimento de uma profecia, verso 9, né? Para cumprir a palavra, não perdi nenhum dos que me destes. Esse texto aqui está muitas vezes se referindo à questão da salvação, né? A pergunta: é possível perder a salvação? A resposta é não. Um crente genuíno, ele não perde. Se perde é porque nunca nem foi crente, nunca foi convertido. O crente de verdade, ele não perde. E quando ele peca, ele se arrepende, deixa, alcança misericórdia. E esse texto sempre é usado nesse contexto, né? Para que esses não se percam. E agora Jesus usa esse contexto para se referir àquele ato, àquela abordagem, àquela condução. E Jesus: olha, deixa esses homens, não há necessidade. Lógico, porque a mensagem de Jesus é a mensagem de quê? A mensagem de paz. Jesus não veio para comprar briga, né? Ou o reino ser tomado na base da força, da violência. Só, meus queridos irmãos, quem está lá no meio? Quem está lá naquele cenário terrível, naquele conflito, né? Quem? Pedro, o velho pescador valente, destemido, crente, mas ainda torto. Pedro está lá. Esse mesmo Pedro, olha que interessante, momentos antes desta situação, desta abordagem com Jesus, Pedro fez uma pergunta para o Senhor, quando Jesus falava de sua morte. Lembra que ele disse assim: Senhor, por ti darei a minha vida. Pedro não estava falando de martírio, Pedro estava falando, sabe de quê? Era de porrada mesmo, né? Se for preciso, a gente entra no fight, né? Estamos aqui para o que der e vier, não se preocupe não, Senhor. Usei aqui a minha peixeira para a minha vida toda, tratando de peixe, para usar com o inimigo, é comigo mesmo, né? Só que o reino de Jesus não é deste mundo, essas não são as armas. Mas Pedro estava lá. E minutos antes, olha que interessante, Lucas capítulo de número 22, verso 47 e 48, Lucas 22, 47 e 48, diz assim: enquanto ele ainda falava, ele está se referindo a Jesus, tá bom? Apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus e saudou com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, né? Judas, por que trai o filho do homem? Por que ele disse isso? Porque essa era justamente o pressuposto de Pedro, em Lucas 22, 49. Senhor, atacaremos a espada? A pergunta de Pedro foi essa: Senhor, e aí? Na hora da abordagem, podemos tirar a espada e lutar? Então, meu querido irmão, isso justifica um fato. Veja comigo e preste bem atenção no que vem a seguir. Verso de número 10 e 11. Preste atenção nos detalhes, tá bom? Aqui a briga de faca vai começar agora. Olha o que tem aí o texto. 10. Então Simão Pedro puxou a espada. A pergunta é, né, Douglas? O que Pedro foi fazer ali com a espada? Interessante que a palavrinha grega para espada aqui faz uma referência a uma adaga, né? Uma espada curta, vou usar aqui esse termo curta, com dentes, né? Que era muito utilizado justamente para tratar o peixe e tal. E alguns soldados usavam na batata da perna, né? Enfim, fixado aqui junto às sandálias. E Pedro estava com um instrumento desse lá na hora do jardim, né? O homem foi orar, mas foi orar como? Armado. Tá bom? O homem foi armado. Então ele chegou lá. Então, provavelmente, na mente dele, quando Jesus fosse ser preso, era necessário começar uma briga. E se fosse preciso, já que era para morrer ou matar, então vamos lá, já estamos aqui. Quem está na chuva é para se molhar, né? Provavelmente era esse o discurso de Pedro. Então, quando chegou a abordagem, e olha que interessante, ele puxa a espada, e aí observe que provavelmente a intenção de Pedro era o que? Era golpear
o máximo de homens que ele pudesse. Então ele vai em direção de quem? Do segurança do sumo sacerdote. João é o único autor bíblico que diz o nome, diz que o nome desse homem era Malco, tá bom? Não sabemos muita coisa acerca dele, mas Pedro vai até esse homem e golpeia. Provavelmente, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, provavelmente a intenção de Pedro era golpeá-lo na região do pescoço, quem sabe, para matar, porque pelo menos era menos um naquela briga ali. Então ele vai em direção ao homem, e como ele é um homem inexperiente no uso de armas, porque essa não era a realidade, Pedro não tinha um treinamento militar adequado, e diga-se de passagem, duelar com um soldado romano, só uma pessoa, né, que carece de entendimento faria uma loucura dessa. Mas o que podia fazer? Estava lá, então tinha que arriscar. Então, Pedro nessa abordagem, ele chega diante de Malco e o golpeia, e a Bíblia diz o quê? Verso de número 10, e cortando a orelha direita. O nome daquele homem era Malco. Meu querido irmão, imagine que situação. Já não bastasse a prisão de Jesus com toda aquela tensão, os nervos à flor da pele, o Pedro, velho Pedro, sacou uma espada e golpeou o homem. Né? Quem sabe ele imaginou, é agora, vai começar, vamos lá, pá! Né? E o sangue do homem lá, o homem com certeza gritando e todo mundo, né? E quem sabe Judas, eu não disse? É valente, né? Por isso que eu pedi segurança particular para garantir. Né? E aí, naquela situação, Jesus olha para Pedro. E aí Jesus, né? Cheio de amor e graça, cheio de misericórdia, olha para ele, verso número 11, e diz a Pedro: Pedro, guarda essa tua espada. Como se Jesus falasse: Pedro, eu passei 3 anos pregando, ensinando que o meu reino não é deste mundo, não é tomado pela força, as armas do meu reino não são essas, e você vem na hora da crucificação tirar a espada e golpear o homem, né? Guarda a espada, Pedro, guarda essa espada aí. E aí Jesus faz uma colocação: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? A ideia de cálice aqui tem 2 conotações, preste bem atenção. Cálice geralmente é uma referência a algo relacionado à ira, né? Por isso o chamado cálice da ira, lá do livro do Apocalipse, quando Deus há de derramar no período da grande tribulação sobre este mundo caótico. Deus há de derramar o cálice da ira, e nós preservados em meio a este derramamento. E o segundo conceito de cálice é o cálice de fato, que é aquele que é oferecido a alguém à mesa. Você está uma refeição com alguém educadamente oferece o cálice e você bebe ali, recebe. Jesus faz referência a justamente isso, esse momento onde o cálice da ira há de ser derramado. Pecado, eu me sujeito ao Pai, eu vou obedecê-lo. Ele está colocando para Pedro: Pedro, eu obedeço o Pai, se é isso que o Pai tem reservado, eu vou lá. Então guarda a tua espada, guarda. E a pergunta: por que Jesus deu essa ordem? Por qual razão? E aqui 4 razões, tá bom? Não é aplicação, apenas uma consideração à ordem: guarda a tua espada. Primeiro, Jesus estava disposto a obedecer o Pai, nem que para isso tivesse de enfrentar o sofrimento da cruz. Ele não tinha como fugir da cruz. Ele estava disposto a enfrentar o sofrimento da cruz. Então, bastava que Pedro guardasse a espada. Segundo, o reino de Jesus não é deste mundo. Logo, não havia necessidade de usar armas contra carne e sangue. Permita uma observação aqui para que você entenda, tá bom? Fique atento. Essa questão de uso de armas, eu não vou entrar no mérito da discussão, porque aqui é um culto, não uma sala, e é uma discussão em voga em nosso país. Quero deixar bem claro que o contexto aqui é um contexto de um reino espiritual. Por isso que Jesus diz para Pedro: Pedro, guarda as tuas armas, né? Guarda a tua espada. É o contexto daqui, é o contexto de um mundo espiritual, não é um contexto de um conflito militar, tá bom? Porque senão, no contexto de conflito militar, então não usa armas, aí vai ser bombardeado, né? Como está acontecendo lá no Oriente Médio. Não, a justificativa é essa, que o contexto é outro. Então, quando Jesus diz para Pedro: guarda a tua arma, porque Jesus está deixando claro para Pedro e para nós que o seu reino não é um reino com base na força da espada, mas pelo poder do Espírito, tá bom? Então, é isso que precisamos entender. Terceira lição
porque Jesus disse: guarda a tua espada. Se fosse da vontade de Jesus defender-se, ele poderia apelar para outros meios ao seu dispor. Pois, como mesmo dissera, não poderei eu clamar ao Pai e ele enviar mais de 12 legiões de anjos? Naquele momento, naquele conflito, Jesus poderia dizer para Pedro: Pedro, ei, guarda a tua espada, porque o Pai pode me enviar 12 legiões de anjos. Jesus poderia naquele momento dizer assim: Pai, manda uma miríade, né? Manda um exército de anjo. No Antigo Testamento não aconteceu isso nos conflitos do povo de Judá? O Senhor enviava os seus anjos, o inimigo era derrotado. Jesus poderia ter feito a mesma coisa aqui. Ele poderia ter dito: ó Pai, não só passa de mim este cálice, mas manda os anjos aí. Basta um raio de um anjo que todo mundo aqui morre. Mas não, ele não faz isso. Então ele diz para Pedro: então Pedro, você não fez isso? Guarda a tua espada. Quarto, um reino que é tomado pela força da espada perecerá. Logo, como o reino de Deus não é por força, não por violência, não há por que usar armas. Então Jesus precisava deixar isso bem claro na mente de Pedro. Não havia necessidade daquela espada, não havia necessidade daquele conflito. E aqui temos Jesus sendo aprisionado. Jesus está aprisionado para ser entregue às autoridades e ser crucificado. Conclusão: o relato da prisão de Jesus é envolto na nuvem de confusão, injustiça, traição e misericórdia. Um enredo que supera qualquer obra cinematográfica, que tem um vilão, os coadjuvantes e o herói. No caso aqui, o Senhor Jesus Cristo. O belo registro de João conta-nos sobre uma das noites mais terríveis do ministério do Senhor Jesus Cristo, a noite da traição. Mas nem por isso podemos descartar essa porção das Escrituras, pois nela estão presentes preciosos ensinos para as nossas vidas. Esse episódio marcante do ministério do Senhor também traz para nós preciosos ensinamentos. E o que podemos aprender da noite da prisão de Jesus? Quais as lições? E aqui eu quero que você guarde no seu coração, meu querido irmão e minha querida irmã, você que está nesta manhã de domingo e você que está acompanhando por meio do culto do YouTube. 7 lições para você guardar no seu coração com base nesse texto. A primeira: o amor de Jesus por nós não é uma correspondência de nosso amor por Ele. É um amor verdadeiro, voluntário, que tem sua origem em Deus. O amor de Jesus é um amor voluntário. O nosso amor é que é uma resposta ao seu amor. O Senhor não nos ama porque nós o amamos primeiro. Ao contrário. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Partiu dEle, a iniciativa é dEle. Imagine que exemplo marcante nós temos nesse texto. Uma das maiores provas do amor de Jesus por nós. Jesus por nós. Sabe o que é interessante? Sabe como isso é marcante? O fato de dizer que o nosso amor é que é uma resposta ao amor de Deus. É porque isso prova a salvação como uma obra divina. Mostra a salvação como algo que veio da parte de Deus. Nenhum de nós que aqui estamos somos salvos porque amamos o Senhor demasiadamente. Pense bem comigo. Já pensou se o Senhor nos amasse na proporção que nós o amamos? Já pensou se o Senhor fosse fiel a nós na proporção que somos fiéis a Ele? Eu lhe pergunto, o que seria de nós? O que seria da nossa fidelidade, do nosso amor? Não resistiria a uma pequena tentação. Meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso amor é sempre um amor que corresponde ao amor de Jesus, que é um amor primário. Sabe o que isso nos ensina? Que nós somos objetos do seu amor antes mesmo da fundação do mundo. Ah, pastor, ninguém me ama. O Senhor nos ama. O Senhor ama o seu povo. O próprio profeta no Antigo Testamento dizia: olha, se teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor não irá te desamparar, porque o Senhor é um Deus de amor. É um atributo, algo que faz parte da sua natureza.
E isso está personificado e demonstrado na pessoa de Jesus. Mesmo diante de uma situação de prisão, ele demonstrou amor por seus discípulos e disse: não toque nenhum destes. Você é amado por Deus, meu irmão. Você quer uma prova de amor? A maior prova de amor foi a cruz. Tem muitas pessoas que dizem assim, tome muito cuidado, você que diz isso: Senhor, me prova que tu me ama, me dá um carro novo. Senhor, me prova que tu me ama, me dá aquela sandália da liquidação. Senhor, me prova que tu me ama, Senhor, me faz passar naquela prova. Senhor, me ama, se tu me ama, Senhor, faz com que essa doença desapareça. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nos ama, e o seu amor é um amor imensurável. E a maior prova é o que Jesus suportou na cruz por nós. Segunda lição desse texto: Jesus é o maior modelo de obediência. Mesmo em circunstâncias antagônicas, quando sua vida estava sob ameaça, ele perseverou em seguir a vontade do Pai. Ele poderia muito bem naquele momento dizer: não, desisto. Não, eu vou morrer por homens como Pedro. Pedro, que usou a espada para golpear o servo do sumo sacerdote, mas daqui a alguns instantes vai estar me negando 3 vezes. Ele poderia dizer: eu não vou morrer por você, que quando termina o culto, você nem se lembra mais que eu existo. Mas não, Jesus é obediente, obediente até morte, e morte de cruz. Ele é o nosso padrão de obediência, e é a Ele quem devemos imitar. Ele é o nosso maior referencial, é um modelo ao qual devemos seguir. E sabe, meus queridos irmãos, por tão pouco desobedecemos o Senhor, por tão pouco negligenciamos as nossas responsabilidades espirituais, enquanto Jesus foi obediente até morte de cruz. Se somos de fato seguidores de Jesus, devemos obedecê-lo, obedecer a sua palavra, obedecer à vontade do Pai, assim como o Senhor cumpriu na sua morte e ressurreição. Terceira lição desse texto: o mundo em trevas nunca amará a luz do Evangelho e sempre será um opositor da verdade. Todavia, assim como Jesus, isso não é motivo para desistirmos da missão. Veja, fariseus, os sumos sacerdotes, os guardas dos sumos sacerdotes, os romanos, gentios, pessoas de toda sorte, foram prender Jesus. Veja que como isso é interessante, as nações representadas na prisão de Jesus, homens de várias etnias caminharam para prendê-lo. Isso é uma prova de que as nações, o mundo que jaz no maligno, sempre há de rejeitar a mensagem do Evangelho. Esse discurso sensacionalista que diz: o mundo vai ficar melhor, o mundo vai melhorar, né? A velha musiquinha: hoje, o novo ano que começou, saralalalala, tudo isso é apenas encenação. O mundo não vai melhorar. Depois da pandemia as pessoas serão mais sensíveis, carinhosas umas com as outras, cuidadosas, melhores umas com as outras, farão mais atos de bondade. Mentira! O mundo jaz no maligno, entregue ao pecado. A tendência deste mundo é piorar cada vez mais, e ele, à medida que vai piorando, vai se tornando cada vez mais um ferrenho inimigo do povo de Deus. Como dizia C.S. Lewis, o mundo não é um campo de lazer, ou não é um lugar de lazer, mas é um campo de batalha. O mundo jaz no maligno. O mundo, reconhecendo a prisão de Jesus, o entregando à mão de homens ímpios. Todavia, nem por isso o Senhor deixou de cumprir a sua missão de morrer pelo seu povo. Da mesma forma, eu e você, nós não temos autorização para sermos amigos do mundo, porque aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mas não é pelo fato de que o mundo jaz no maligno que devemos nos calar, mas devemos anunciar a mensagem do Evangelho do Senhor. Jesus é a prova disso. Mesmo o mundo rejeitando, Ele cumpriu a cruz para salvar os pecadores de todas as nações, dos quais inclui eu e você.
Uma quarta lição desse texto. Preste bem atenção. O reino de Deus não é deste mundo. Não é uma questão de ideologia, de força-tarefa, de imposição militar, de uso de armas, de determinados partidos, seja de direita ou de esquerda, e seus pseudos representantes. O reino de Deus não é deste mundo. Me permita-me uma observação e uma análise crítica. Vivemos em um país tão polarizado em termos políticos, que isso acaba afetando a cristandade. Quantos pastores deixaram de pregar a palavra de Deus e usam seus púlpitos apenas para discursar em prol de uma ideologia de um candidato? Quantas igrejas, inclusive, deixaram de realizar cultos para participar de passeatas e carreatas em favor de um determinado candidato? Não se esqueça, meu querido irmão, e você que também está ouvindo em casa, que até bem pouco tempo a igreja apoiava determinados candidatos há 12 anos atrás, e dizendo que ele era o libertador e ia livrar os pobres e os oprimidos, porque ele ia tratar com maior dignidade os excluídos. E há bem pouco tempo, depois disseram, não, nós temos um atual representante que é conservador e que reflete bem as nossas ideologias judaico-cristãs, isso, aquilo, outro. E deixaram de lado o seu discurso em favor de Jesus, em prol de homens falhos, comuns, que podem passar anos e anos, reeleições, o caldeirão de corrupção cada vez vai se agravando. Meu querido irmão, a nossa bandeira não é direita nem esquerda, nossa bandeira é do alto. Nós não temos um candidato, nós temos um rei, o seu nome é Jesus. Ele é o libertador, ele é aquele que veio para pobres e excluídos, ele é aquele que é o verdadeiro Messias, ele é o Senhor. O nosso reino não é deste mundo. Quantos crentes, ei, você que está aqui e você que está me ouvindo em casa, briga por isso, por aquilo outro, candidato, período de eleição, igreja se tornam verdadeiros ringues. O culto, o ambiente igreja se torna um verdadeiro ringue, onde já não existe mais amor, mas apenas apego a determinadas ideologias. Meus queridos irmãos, todos nós estamos imersos em um caldeirão de imoralidade e corrupção, mas o Senhor Jesus não. As nossas ideologias são pautadas pelas Escrituras. A nossa forma de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão não depende de corrente partidária ideológica. Olha que interessante e irônico ao mesmo tempo. Quantos daqueles argumentaram em prol de alguém de X e de Y e hoje estão envergonhados porque se tornaram verdadeiros militantes, quando na verdade deveriam ocupar a sua mente, a sua voz em prol do Evangelho? Quantos crentes têm brigas acirradas em torno de candidatos e perdem a comunhão, desrespeitam o seu próximo por causa de meras divergências? E não tem um pingo de coragem nem sequer para confrontar o pecado ou pregar o Evangelho. Meu querido, você não é cabo eleitoral de coisas deste mundo, o púlpito não é o palanque, a igreja não é eleitorada, a igreja é o povo de Deus. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e o nosso Senhor soberano se chama Jesus Cristo, o justo de Deus. Ele. Um dia todas essas bandeiras serão dissipadas e no reino de Cristo haverá paz, como nunca houve. E como diz Apocalipse 19, Ele governará o mundo em seu reino com cetro de ferro. Ele sim. Então, meu querido, muito cuidado. Não compre uma briga desnecessária, porque o nosso reino não é deste mundo. Quinta lição desse texto. Judas é a personificação de muitos ditos cristãos, que embora convivam com o povo de Deus, seu coração ainda está preso às coisas deste mundo. Eu espero que você não seja um desse. Judas caminhou com Jesus, ouviu sua palavra, testemunhou seus milagres, comeu à sua mesa, estava com ele nos seus momentos triunfais de ministério. Judas estava lá, mas o traiu. É como diz João, ele estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Portanto, meu querido irmão, avalie sua vida e cuidado, para que você não esteja preso às coisas deste mundo.
preso às coisas deste mundo. Sexta lição. A ação impetuosa de Pedro ao golpear Malco revela a necessidade que temos de estar constantemente aos pés de Cristo ouvindo sua palavra. Basta uma pequena brecha para um grande deslize. Pedro é a prova de que precisamos estar aos pés de Cristo, porque basta alguns instantes e nós iremos vacilar. Pastor, como eu faço para trilhar uma caminhada cristã sem vacilar? Esteja aos pés de Cristo continuamente. Não lute com suas próprias forças. Esteja lá, ouvindo continuamente o que Jesus tem a dizer por intermédio da sua palavra. À medida que você se distancia da palavra de Deus, mais vulnerável você se encontra para os ataques do pecado. E por fim, até o mais endurecido dos ímpios pode desfrutar da graça de Deus. Daí a importância do bom testemunho e de uma clara demonstração de bondade ao próximo. Malco, mesmo sendo um daqueles que foi prender Jesus, desfrutou de sua graça. Jesus restaurou a orelha. E Pedro teve a oportunidade de demonstrar suas boas obras em nome de Jesus, mas ele não fez, usou a espada. Então, meu querido irmão, nós precisamos, na verdade, ser bênção na vida de outras pessoas, inclusive na vida de não crentes, inclusive na vida deles, dando bom testemunho de nossa fé, e se possível até praticando atos de bondade, revelando que a nossa luta não é contra carne e sangue, e o Jesus que nós servimos, o seu trono não é deste mundo, mas a destra do Pai Todo-Poderoso. Guarde isso no seu coração e persevere nestas verdades espirituais, para a glória e do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, faça uma oração introspectiva. À luz do que você ouviu esta noite, de toda essa meditação, reconsidere, repense. E vamos orar ao Senhor Deus. Ó Deus, nós te clamamos por tua bondade e por tua graça. O Senhor que é um Deus de amor. Tem misericórdia de nós. Porque às vezes, ó Deus, agimos como Pedro, com base na força do nosso braço, usando muitas vezes os meios carnais. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos e transgredimos a tua palavra e pecamos continuamente contra o Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe-nos as culpas. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do inimigo e que nos mantenhamos firmes em tua santa presença, sempre dispostos a te obedecer, seguindo o teu modelo, o teu exemplo. Ser com teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a resistirmos às tentações e os ataques deste mundo que está entregue ao maligno. Que perseveremos na verdade, sempre confiando plenamente na tua graça. Ser com a tua igreja, com o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus. Restaura a nossa vida em amor e devoção à tua santa presença. Pois assim nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar de pé e vamos ser despedidos com a bênção dos apóstolos. Recebam, pois, a bênção dos apóstolos. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e para sempre. E toda a igreja diga amém. Os irmãos podem se assentar, fazer sua última oração, saia de forma ordenada, respeite o distanciamento social e um bom domingo a todos. Se você que acompanhou este culto pelo YouTube, uma boa semana.